começando mais um MIB, Música Instrumental Brasileira, pelo canal do YouTube, @Derico Oficial, um programa que nasceu de uma intervenção no final do ano passado, quando eu falava sobre o Grammy e sobre o prêmio que o Hamilton de Holanda ganhou e que não foi devidamente citado na retrospectiva do ano. Eu fiquei um pouco indignado e tal, e acabou dando uma celeuma, e eu falei, quer saber, bicho, eu vou abrir um canal para a gente poder falar sobre música com os queridos amigos e com as pessoas mais do que pertinentes sobre o assunto. E aí vem gente de todos os lugares do Brasil, a gente, através da internet, consegue esse approach, consegue fazer com que as pessoas estejam juntas para conversar sobre esse assunto dos diversos lugares do Brasil. E hoje eu tenho o privilégio de receber um cara que eu era moleque, já tocando, e eu tinha na minha cabeça que um dia eu ia chegar lá, que era onde ele estava. E ele continua estando, e cada vez mais lá, e a gente mais indo atrás, tentando alcançá-lo, ou então caminhar pela trilha que ele abriu muito arduamente e com muito talento e com muita responsabilidade e com muito carinho por todos. É uma pessoa muito querida por todos. Falo, senhoras e senhores, do flautista, saxofonista, maestro, compositor, arranjador brasileiro chamado Léo Gandelman, senhoras e senhores. Uma salva de palmas. Oi, Derico, foi um prazer estar aqui nesse bate-papo contigo. Também te admiro há muitos anos, né, que a gente já se conhece. E a gente, enfim, a gente se curte, brinca, nossa amizade, né? E se esbarrando aí pela estrada, muito bom, muito bom. E aí, agora esse teu programa aí, você tem muita experiência já com o negócio de programa, de falar para a tela e tal. Isso aí é parte da sua vida, né? Pois é, eu durante um tempão fiquei ao lado do mestre da telecomunicação e do talk show, que era o Jô, né? Fiquei 28 anos lá. Mas agora é o seguinte, antes da gente dar o play de Fábio Louco, abrir aqui através da OQI Produções e produtora e marketing e propaganda, gravando, eu estava falando com o Léo Gandelman e ele disse assim, qual é o número desse nosso episódio? Eu disse 8, ele falou, podia ser 7. Eu falei, então será o 7. Então hoje estamos com o 7º episódio do MIB, recebendo o Léo Gandelman. A pergunta inicial é, por que 7, Léo Gandelman? 7 é um número auspicioso, né? Eu sempre fui ligado no 7. E o cachorro não é aqui, não. Esse é o Cláudio, senhoras e senhores. Apresento a vocês o Cláudio. Ele está lá embaixo, não sei por que, latindo, mas como ele é cachorro, ele tem mais aqui latindo. Pior seria se eu visse ele voando pela janela. Eu ia falar, nossa senhora. Pois é, e também tem esse aplicativo novo, mas eu não vou falar isso. Mas diga lá, você falou que o 7 é o número auspicioso. Eu ia falar do iCloud. Oh, não, Valdir, meu, ainda bem que você falou, pô, pelo amor de Deus. Você não... Léo Gandelman engasgando, senhoras e senhores. Isso é uma beleza. Não, isso vai ser cortado, não vai ter. Vai, pode deixar que a gente vai cortar tudo. Diga, número 7, Léo Gandelman, o que é o número 7? Bom, o número 7 para mim sempre foi sorte. O 7 sempre me deu sorte e eu, por algum motivo, sou mais ligado, assim, em alguns aspectos, né? Eu sou mais ligado aos números ímpares do que aos pares. Mas isso é mental. São coisas que você, enfim, se agarra com aquilo por algum motivo e vai seguindo. Mas eu não tenho uma explicação lógica para dizer isso ou aquilo, entendeu? Simplesmente o 7 é um número que me deu sorte, me dá sorte. Então eu penso sempre no 7. Muito bem. Então, graças a esse auspicioso toque, né, vamos dizer assim, que você tem, temos o número 7 hoje como um número cabalístico para o nosso MIB. Léo, antes de a gente partir para o assunto propriamente dito do MIB, que é a música instrumental brasileira, eu queria que você dissesse a todos os internautas, todo mundo que está aqui no MIB ouvindo a gente, como começou a sua trilha para chegar até aqui hoje, onde você está,
com o reconhecimento nacional e internacional que você tem? Qual foi o primeiro passo? Nascer. Foi quando Ah, eu nasci, porque eu nasci dentro de uma casa de musicistas, né? Essa é a minha maior herança, foi a sorte que eu dei. Minha mãe foi minha primeira professora, minha mãe fundadora de escola de música, educadora, devotou a vida dela até hoje ao estudo do ensino da música, né? E meu pai é maestro, ele se formou como maestro, como advogado, e o meu pai tinha uma orquestra, chamava-se Orquestra Serenata Tropical. Era uma onda tipo Ray Conniff, assim, sabe? Mas sim. fez muitos discos e ele teve o primeiro selo independente. Eu posso dizer que é o primeiro selo independente do Brasil. Quando eu era criança, eu ia nos estúdios assistir a gravação da orquestra, a Orquestra Serenata Tropical, tá? E faziam parte dessa orquestra todo mundo que a gente admira até hoje. Aurino, no barítono, Putz, Zé Bodega, sax tenor, espetacular. Jaime Araújo, todos aqueles músicos de estúdio, né, todos trabalhavam na orquestra com meu pai. Meu pai chegava em casa sempre com os discos que ele lançava. Eu lembro que ele botava para ouvir na sala, naquele estéreo, pé de palito, né, Sim, da década sim. de 50, e dançava com a minha mãe. E depois o meu pai se fixou como gerente artístico também da CBS na época. Mas aí o selo independente já tinha acabado? Não, o selo ele continuou, ele parou de produzir e começou a se dedicar à direção artística lá na CBS, né? Hum. Mas o selo continuou, depois ele vendeu para cá, vendeu para lá, e hoje em dia você pode achar a Serenata Tropical no Spotify. Ah, que legal. Virou É, um legado. virou uma história, né? Que é a história da minha família. Mas então o meu pai, como diretor artístico da gravadora, né, também contava todas as histórias que aconteciam, e eu ia visitar ele nos estúdios da CBS, que na época era Hi-Fi estéreo, né? Depois Beleza. 4 canais, quando pintou 4 canais, aquilo ali era uma aeronave, É. parecia que estava no espaço quando eu entrava. Mas como criança, né, ficar vendo gravação era um negócio chato, porque repete, né? Vamos de novo, de novo. Várias vezes, né? N vezes. Mas a criança 2 vezes tá bom, 3 você já não aguenta mais. Mas assisti muita gente gravando, muita gente. E até nessa época, meu pai me apresentou o Tim Maia, Raul Seixas, por incrível que Olha, pareça, era assistente de produção também lá na CBS, antes de começar a carreira solo dele. sim. Conheci também criança o Roberto Carlos e os artistas, né? Meu pai me levava lá. Quando eu ia visitar meu pai, eu ia na CBS, ali na Visconde do Rio Branco. E quando eu ia visitar minha mãe, eu ia na ProArte, que era a escola de Então, música. o Menescal era da CBS? Não, era de outra gravadora, não era? Nescau, mais tarde, ele foi para Poligram. Poligram, isso, exatamente. Poligram, Menescal era diretor artístico da Poligram, né? Mas então, os nossos encontros familiares, né, o grande momento do encontro da família, que é no jantar em geral, né, que todo mundo sentado na mesa, o nosso prato principal sempre foi música. Que legal, cara. Que Olha o maravilha. Cláudio, olha o Cláudio. Aí dá um abraço. O Cláudio está ouvindo aqui, ele está feliz da vida. Bota um mute neles, tem que botar um mute. Vou botar. Ah, já pensou se existisse? Ia ser legal para cachorro, né? Olha só. Olha que... Você tá impossível hoje, hein? Eu aprendi contigo, cara. Falando sobre isso, a gente estava falando sobre você no jogo, você era um interlocutor, né, daquela banda. Não digo interlocutor, mas eu era o assessor, vai, digamos assim. Não, você era interlocutor, você ficava o tempo inteiro ligado com o João, ele ligado em você, e Ah, você sim, era um isso, grupo. mas todo mundo ficava, né? Ali É, era uma comunidade. comunidade, mas você tinha essa coisa, você tem essa coisa da fala, da brincadeira e tal, que acabava interagindo Ah, diretamente com sim, você. e o Jô era muito inteligente, perspicaz, né? Ele sacava isso, né? Ele sacava o que cada um ali fazia, né? Que poderia ajudar, né? Então ele É, ia atrás de cada característica, assim, né? E a é minha verdade. sempre foi essa, né? A minha era cara de pau, sempre foi, né? Brincalhão.
sempre pô, uma coisa bacana para levantar o astral do programa, né? Agora, uma das coisas que o MIB se baseia e se sustenta é na coisa da formação, né? Uma coisa que eu sempre converso aqui com todas as pessoas que vêm é sobre a visão de cada um dos convidados sobre a formação musical e o que isso acarreta no caráter, na formação do caráter das crianças e dos adolescentes através da música. E pelo que você está contando, obviamente, você se formou em cima da música através do legado do teu pai, da tua mãe, acredito eu, inclusive de outros que você chegou a ver, como até base de referência do que você pretendia e tudo mais. Hoje, essa base, essa referência, esse espectro, inclusive de orquestras como Serenata Tropical, ou Severino Araújo, Tabajara, as orquestras que existiam, as corporações musicais. Conversei aqui com o nosso querido maestro amigo Ricardo Michelino, falando sobre a formação das crianças e dos adolescentes em cima de orquestras que tocavam em coretos, que tocavam em praças, que eram sustentadas pela curiosidade, pela vontade de quem estava vendo querer participar de alguma forma daquilo que estava vendo. Como é que você vê isso hoje, Léo? Rapaz, o ensino da música é uma coisa muito direta e reta, sabe? Apesar de todas as mudanças de tecnologia e tal, o ensino é o ensino, sabe? Não tem como você modificar muito esse caminho. Você pode transformar o quadro negro numa televisão digital, etc. Mas estudar música, aprender música é aprender música. Isso aí é o A, B, C. É igual aprender uma língua, sabe? Não existe um pulo do gato. Não existe. Existem métodos que ajudam, né? Por exemplo, quando começou a história de audiovisual, você aprendeu uma língua, vendo imagem, com som, Sim. uma coisa que facilita mais do que simplesmente um quadro negro, né? Só que se você não estudar, não adianta nada, né? A questão não é só o estudo, é o entendimento também, sabe? Porque, se não, principalmente na música, se você não entender e não entrar dentro, né, da matéria, você acaba virando um papagaio, né? Você é um repetidor de coisas que você ouve, né? Então, eu acho que para você aprender qualquer coisa, você tem que introspectar. Aquela matéria tem que entrar dentro de você. Você tem que sentir aquilo, né? Então, voltando à minha história que você perguntou, eu tive essa sorte de nascer numa casa de musicistas, né? Eu estava falando do nosso encontro na hora do jantar, que ficava se falando sobre música. Era sempre o papo mais legal ver minha mãe e meu pai conversando sobre música, né? E eu me lembro do meu pai perfeitamente falando sobre o Wagner, aquela nota daquele momento, daquela música que mudou o rumo da história da harmonia. Eram os papos que rolavam, entendeu? E meu pai também, como produtor artístico, né, de discos e tal, ele viajava, né? Mas não era só porque ele era produtor. Meu pai era um cara que gostava de música e gostava de jazz também. Isso é interessante. Ele era maestro formado, né? Ele era produtor de disco, mas ele adorava jazz. Então, ele, quando viajava, ele voltava com uma mala cheia de discos. De disco. Eu me lembro do cheiro da mala quando ele abria. Sim. E aí ele começava a contar a história de cada disco. Aí começava a contar que ele foi em tal lugar, foi, sei lá, no Blue Note, que acho que já existia nessa época. É muito antigo o Blue Note, né? E aí ele viu o Dizzy Gillespie no camarim jogando xadrez com não sei quem, sabe essas histórias? Eu ficava Histórias, né, que transcendem a música, na verdade. Eu como criança ficava fascinado, né, de ouvir as histórias desse mundo, de músicos, de jazz e tal. Eu tenho aqui os vinis até hoje, cada um sensacional. West Coast Jazz, Sim. Coisas fantásticas, Gary Mulligan e tal, e ele me apresentava um por um. Então, a música, para mim, foi, assim, desde pequena a minha vida, né? Eu nasci nesse ambiente, eu dei essa sorte, né? Que não tenho quando começou e por que começou. Simplesmente eu nasci dentro da música. E ela foi tomando conta da tua vida e da tua essência. Porque você vive música. A sua vida é uma vida especificamente voltada para a música ou você tem viés de outras vidas que permeiam a tua?
Não, hoje em dia eu vivo música intensamente, inteiramente e o tempo todo, mas eu tive um momento da minha vida, né? Eu tive um momento que eu parei com a música. Por quê? Desculpe a brutal indiscrição. Isso aí é nosso papo, né? Hum. Eu, eu comecei na música clássica, né? Como filho da diretora da escola e tal, apesar da influência do meu pai, desculpa. Eu comecei a estudar música na ProArte com a minha mãe, dentro de casa também, e a ProArte tinha grandes professores, Guerra Peixe, Sim. Estés Clia, e muita coisa também voltada para a música popular, tá? Tinha uns colegas. Bom, enfim, é muita história. Só foi Então, mas para. você estudando flauta, qual é o instrumento? Eu comecei no piano e na flauta doce, tá? Ok. E na flauta doce eu me desenvolvi bastante. Eu posso dizer que toquei o repertório praticamente inteiro que existia na época para o instrumento. E Ah, com 15 anos, eu fui convidado pelo maestro Isaac Karabichevski para fazer parte daquele programa Concertos para a Juventude. Concerto para a Juventude. Aí eu toquei lá na frente da Orquestra Sinfônica Brasileira, foi para televisão, foi um momento marcante na minha vida, né? Mas o que aconteceu, Deri, foi que eu ficava, me sentia preso a esse negócio de ficar lendo partitura, e aquilo ali não era minha viagem, cara. Ficar lendo partitura, estudando partitura, sabe? E vendo os meus pais, né? Principalmente a minha mãe, pensando no meu futuro, o meu destino como músico. O que eu seria, um professor? Era Ah, isso que parecia, que eu ia ser um professor, e isso não fazia minha cabeça, né? então, mas quais eram as opções? Ou você seria um professor ou um solista internacional? Ou você teria que ir para fora para estudar na Europa? Qual era o espectro na tua frente nessa época? Era o seguinte, que eu não via um futuro para mim dentro da Ah, música não clássica. tinha. Não tinha, eu me sentia limitado ali, e eu estudava numa escola, né, aqui em Laranjeiras, onde eu moro, e tinha sempre concurso de fotografia na escola. E eu comecei Ah, a fotografar e comecei a ganhar os concursos. opa. Comecei a fotografar legal, e a diretora da escola, que se chamava Dona Sol Garçom, nunca vou esquecer dela. Ela, quando viu que eu comecei a ganhar os concursos de fotografia, ela me chamou e me contratou como professor. Assinou uma carteira profissional quando eu tinha uns 14, 15 anos. Inclusive, me aposentei cedinho por causa disso, que eu já assinei uma carteira profissional muito Sim. jovem, carteira de trabalho. E ela me chamou para dar aula. Então, eu dava aula de uniforme, Que o que era beleza. dificílimo, né? Porque para você manter a moral numa classe, você sendo um aluno Você dando sendo aula, um igual, né? Você não podia ser um igual, né? o cara fazia uma bagunça comigo. Eu montei um laboratório na escola, você acredita? Aí, pô, com aquela luz vermelha, tudo Que escuro. legal que mergulhava para fazer Eu, revelações eu com um bando de de amigos, moleque. de moleque, dentro de uma sala com a luz apagada. Bicho, era uma bagunça desgraçada. Que Mas, beleza. enfim, eu fui seguindo. Desculpa. Eu fui seguindo, e muito cedo, como tinha carteira de trabalho, tinha já uma profissão, eu aluguei um apartamentinho que eu fiz um laboratório. E comecei a trabalhar a sério. Como fotógrafo, eu trabalhei na revista Manchete. Ah, você seguiu carreira mesmo. Segui carreira, eu trabalhei na Manchete, eu fotografava para fazer pôster de criança, casamentos, festas, Que e beleza. comecei a trabalhar com cinema também. Pô, no cinema eu fui fotógrafo de cena, né, do Dona Flor e seus dois maridos, do Bruno Barreto. Olha. Fiz um filme com a Ana Carolina, fui assistente de câmera do Lauro Escorel, ficava ali trocando aqueles chassis de câmera Sim. blimpadas e tal. Enfim, era um trabalho, né? Era um caminho que eu tinha escolhido. E eu tive também a sorte, a felicidade de trabalhar com um amigo que, para mim, foi um dos maiores artistas que eu já conheci, o Cafi. Cafi fez, inclusive, a capa daquele disco do Milton Nascimento, aquele emblemático dos dois meninos. Foi, eu Sim. acho, o maior capista que a gente teve, um grande artista, e eu comecei a trabalhar direto com ele, com o negócio de fotografia, e a fotografia abriu meus olhos.
com a fotografia, eu comecei a entender o negócio da criação, que foi a principal coisa para mim, entender isso. A questão do papel em branco, sabe? Sim, Que é a criação? Como preencher um papel em branco? lembro. Você pode escrever, você pode pintar, e tal. E aí, nessa viagem, eu comecei a sacar o negócio da fotografia, preto e branco, onde não tem nenhum pontinho é branco, onde está tudo pontilhado é preto, e tem o Preto. cinza, que é a mistura, né? É, Tudo faz uma imagem. E a música também é meio isso, né? A música é nota e pausa. exato. Tem O silêncio. silêncio, Preto e branco, foto, imagem, criação. E aí, nessa época no laboratório, eu comecei a ouvir jazz, que é um negócio que eu nunca tinha parado para pensar, porque como eu vinha da escola de música clássica, né? Apesar de meu pai me mostrar artistas e tal, o que era consumido lá em casa, o que a gente vivia era um ambiente da sim. música clássica. Inclusive, eu tinha um conjunto que chamava Pro Arte Antiqua, com professores da escola também. A gente se apresentava toda segunda-feira aqui no Rio, no Teatro Casa Grande, no antigo Teatro Casa Grande. Sim. Então, eu, além da flauta e do piano, comecei a tocar também viola da gamba, conhece? Conheço. É. Aí, e essa onda de música barroca é legal também, porque tem um negócio de trocar instrumento. Você troca. A música de câmara, né? Você troca, rodízio, né? Teoricamente, né? Você toca flauta, você toca É, viola da gamba, toca percussão. A minha irmã percussão. tocava cravo no conjunto. Eu tinha irmãs que participavam também, tinha a parte de cantar, tal. Era um exercício muito legal, né? E, enfim, eu fui desenvolvendo isso até o ponto que eu comecei a trabalhar com fotografia, que eu estava contando, né? E a fotografia foi me dando essa liberdade de criar, Criação. de ver o mundo com meus olhos, do meu jeito. Isso foi Então, mas muito. a música ficou? Teve um momento em que você não tocava? Parei. Parei, inclusive, me lembrei agora de um papo engraçado com o Danilo Caymmi, que era colega meu de turma, com a Esté Splia, professora de teoria, né? Eu falei para ele, Danilo, eu vou parar. Ele, pô, mas por que você vai parar? Eu falei, porque eu não estou nessa de ficar sendo professor e ficar tocando música clássica a vida inteira. Ele, pô, então vamos para a música popular. Eu falei, eu não sei, eu não entendo disso, Olha, sabe? Eu nunca vi isso, não sei. Ele, porra, é uma questão de swing, bicho. Eu falei, não sei nem o que é isso. Ele, eu te dou mais aulas. olha só. E Não, chegou a ter aulas de swing com o Danilo Caymmi? não swinguei, não. Olha só. Eu fui trabalhar como fotógrafo, isso que eu estava te contando, né? E fiquei anos nisso, ganhei um prêmio da Nikon, tirei segundo lugar no concurso da Nikon no Japão, e eu recebi um prêmio no salão da ABI, aqui no Rio, né? Associação É. Brasileira de Imprensa, recebi um jogo completo da Nikon, com lentes e máquinas e tal. Quem me Nossa, entregou foi o doutor Roberto Marinho, me entregou pessoalmente numa que cerimônia. Tá? beleza. Aí trabalhei também em publicidade, montei estúdio, não sei o que e tal. E nesse apartamento que eu te falei que eu aluguei e tal, né? Que eu tinha o meu laboratório, um dia eu estava, que eu comecei a ouvir, ficava ouvindo, revelando fotos e ouvindo Sim, música. Aí eu comecei a ouvir jazz. Aí, pô, o primeiro cara que me chamou a atenção mesmo foi o Wayne Shorter. sim. Ouvi o Wayne Shorter, pô, começava uma nova vida ali, bicho. Um Isso novo antes do Weather, com o Weather Report ou antes? Tom Éder. Eu Ah, ouvi ele, mas o negócio de ouvir o Wayne, aí comecei a ouvir Coltrane, comecei a ouvir jazz, que foi uma novidade para mim. mas você Tá? não tocava saxofone? Não tocava nada, ficava revelando. Eu era fotógrafo, Sim, tinha estudado flauta doce, tinha sim. chegado num ápice, né, do negócio da flauta doce, até que um dia eu estava no meu laboratório lá e um amigo meu da ProArte, chamado Marcelo Bernardes, Sim, flautista, flautista. ele, bom, enfim, ele apareceu no meu laboratório e falou: Léo, trouxe um negócio aqui para te mostrar. Pô, você vai adorar. Abriu a caixa, era um saxofone. Aí ele Olha, falou, eu devia estar na época com 15, 16, um pouco mais, talvez. É, mais um pouquinho. Mas ele, enfim, abriu a caixa, mostrou, falou: ó, o dedilhado é igualzinho da flauta doce. né?
experimenta aí. Botou a boquilha, a palheta. Rapaz, quando eu comecei a tocar aquele negócio, foi me dando uma onda inexplicável, porque a flauta não tem resistência, né? Você Você só... sopra vai, né? Mas no sax, assim, a questão da pressão da coluna de ar e A palheta vibrando. palheta vibrando, cara, quando eu tirei aquilo, eu estava no outro mundo. Deu um barato, assim, uma sensação, uma viagem. Foi uma viagem, cara. E aí eu, porra, cara, foi um encontro. Foi um encontro e alguns dias depois eu já sabia que era isso que eu queria e desmontei meu laboratório. Foi, Imediato, assim, cara? foi assim, desmontei e aí foi interessante que eu trabalhava para várias produtoras e tal, como fotógrafo, aí eu comecei a ir nas produtoras com o sax e falava assim, ó, não me chama mais, porque agora eu vou tocar sax. Aí abria, começava a tocar ruinzão, né? Garranchos e garranchos. Pô, o pessoal pensou que eu tinha pirado, né? Pô, o Léo deve ter pirado, mas eu falei, não, não me liga mais, não me chama para negócio de fotografia, que agora o meu negócio é tocar sax. E aí, assim, começou. E aí eu fui em busca, né, de conhecimento, em busca de professor, em busca de amigos, porque também, né, Derico, naquela época, eu vou esse ano fazer 70 anos, tá, em agosto. Sim. Vou completar 70 e 50, posso dizer um pouco mais, 50 e tantos anos de sax, né? 53, sei lá, mas eu acho que eu vou dizer que é 50 para ficar Para ficar um ano redondo. para ficar um ano de festa, né? É. Eu não comemorei, vou comemorar de alguma forma, nem que seja com um bolo. Será? Dois, né? Um para 70 e um para 50. É. Mas então, naquela época, era curioso, porque não tinha método, não tinha nada. Tinha muita curiosidade, né? Então, eu me lembro que os músicos, quando se encontravam, né, na noite, assim, para tocar e tal, rolava sempre o mistério de como aprender. É. O que ouvir, né? Como ouvir, porque não tinha nem acesso às coisas, né? Desculpa perguntar, você está com quantos anos? 60. 52 anos de carreira. É, Comecei com 8. se for considerar assim, né, eu também comecei com 6 anos. Se eu vou fazer 70, faça as suas contas. Então, 62 anos, Só 64 vamos anos. saber. É. Não, mas na verdade, eu acho assim, a gente fica fazendo essas contas, é muito mais simbólico do que a real. A real é você falando, você nasceu na mãe, eu nasci também, minha mãe pianista, meu tio pianista, todo mundo tocava. Minha mãe é Mercedes Mata, meu tio era o Pedrinho Mata, pianista. É mesmo, cara? A minha família toda é pianista, né? Só Não eu que não acredito. sou. É sobrinho do Pedrinho, cara. Minha mãe é irmã dele, minha mãe é Mercedes Matar. Que legal, cara. E aí todo mundo tocava. Minha mãe fez uma escola de música também, arte livre, tem até hoje. O Pedrinho era o rei do ornamento, né? Nossa Senhora. Fazia Fizeram. aqueles É, apelos de cima a tem baixo de um floreios, maluco, floreios, né? um doido, quis fazer um songbook do meu tio, com as músicas, os arranjos do meu tio. Era tudo preto, as partituras pareciam um borrão, porque só tinha nota, pô. Eu falei, cara, quem é que vai. Meu tio falava assim: o piano tem 88 teclas, nós temos que usá-las. Aí ele usava tudo, cara. Ele O tocou tempo todo, tudo. Eu lembro tudo. perfeitamente dele na televisão, nos programas. Ele tinha um programa pianíssimo, que ele ficava atendendo pedidos de cartas, vinham cartas para ele ficar tocando música de cinema, aí passava os filmes na tela. Eu adorava ver ele, mas eu gostava muito dessa história dos ornamentos, bicho, que ele ia de baixo mesmo, assim, baixo. Era uma decoração, os arranjos dele eram decorativos. É, muito interessante, muito legal. Mas então, mas onde eu quero chegar com isso? Que você conseguiu se reinventar, digamos assim, com 17, 16, 17 anos, você abdicou de um trabalho que te dava uma renda, você deveria receber uma grana, você era contratado, né, como funcionário, você tinha uma renda, você abriu mão disso tudo para começar do zero, até você conseguir receber uma renda de novo com o que você estava fazendo. Quanto tempo esse ato aí? Olha, eu nunca pensei assim, tá? Porque não foi, digamos assim, uma coisa planejada, nem nada disso. Foi uma coisa que foi acontecendo.
né? Quando eu decidi tocar sax, eu saí na noite à procura de conhecer músicos e tal, e tentar entender como se estudava, né? Isso, nesse ponto que a gente estava, que é um ponto interessante. Ah, E nessa época, como não existiam métodos, né? Você, para comprar um método, você tinha que mandar vir dos Estados manda Unidos. ver. LP também, né? Não, demorava meses para chegar, e de repente não era aquilo que você esperava, que você queria, tal. Existia um grande folclore nessa época a respeito do aprendizado da música, né? E fazia parte, né, da realidade dos músicos é, ficar doidão. Isso era fato. Sim. Isso era fato, né, para se libertar dos grilhões, das coisas clássicas. Das repressões. É, e o primeiro cara que eu procurei aqui para me dar aula foi o Paulo Moura, tá? Você já foi no cara. Mas o Paulo Moura era o professor. Sim, sempre foi. Todo mundo aqui do Rio de Janeiro estudou com o Paulo Moura. Ele era o mestre. Então, era o cara que eu tinha para procurar, mas foi impossível. Impossível achar o Paulo Moura e conseguir estudar com ele e tal. E, enfim, fiquei procurando, procurando. Me lembrei também, a gente falando sobre esse folclore do aprendizado, eu me lembrei de eu em casa ainda, né? Morava com meus pais. Meu pai subiu. Léo, pô, tem um americano aí com sax, eu vi ele passando. Cara, pô, por que você não vai? Tenta conhecer, vai lá embaixo, vê se acha ele, na General Glicério, aqui em Laranjeiras, né? Ah, Aí era o Steve Grossman, cara, estava no nossa. Rio. Aí eu fui ver ele tocar. Quem tocava com ele, quem tocou com ele naquela época foi o Márcio Montarroios. Ah, Era um trabalho que eles fizeram chamado Stone Alliance. Rapaz, eu me lembro de sentar no Museu de Arte Moderna, na frente do Steve Grossman, o cara começou a tocar, eu não entendi nada, meu irmão, era nota. ah. Naquele... Uma nuvem. Porra, era uma loucura, era uma força que vinha, Tsunami. era uma tsunami, um negócio, pô, fiquei vendo aquilo, aquela loucura, tentando entender, não entendi nada dele, não entendi nada. E, na época, né, tinha essa onda que, quando chegava um músico de fora, o que acontecia? Todos os músicos iam para o hotel, que o cara estava, ficava todo mundo ali na porta esperando o cara descer. Né? Porque quando o cara descia, começava a conversa. Pô, como é que é a respiração? Como é que é a palheta? Como é que é a boquilha? O setup, Era um workshop em pé. Todo mundo louco para saber do cara como é que ele aprendeu, como é que ele fazia e tal. E, enfim, cara, Você não foi existe. lá? Eu fui uma vez, me lembro agora, com uma rapaziada, mas só loucuras, só loucuras. Todo mundo querendo entender alguma coisa, né? Mas essa história da metodização, né, da música, do ensino da música, começou um pouco depois, logo depois dessa época que eu estou falando, que eu tinha, sei lá, uns 17, 16, né? E começou a chegar no Brasil algum tipo de conhecimento e ensinamento através dos pioneiros que eu acho que foram o Vitor Assis Brasil, tá? Sim. O Vitor Assis Brasil foi um professor, né? Ele estudou na Berkeley, foi um dos primeiros caras que foi na Berkeley, e até mesmo o Márcio Montarroios, que também foi na Berkeley e voltou com um tipo de conhecimento, né? Eu me lembro que o Serginho Trombone, né, meu compadre, colado com ele 40 anos, Querido. pô, queridaço. O Serginho aprendeu muito com o Vitor, considerava o Vitor Assis Brasil o mestre dele, porque o que aconteceu? O Lee Berk, que fundou a Berkeley, né? Ah, Ele fez a questão, ele codificou o chord scale, né? Que era a escala certa para o acorde certo, através daquele método de análise harmônica, de setas, de ah. colchetes e tal. Ele organizou a coisa de uma forma que cada acorde teria a sua escala resultante. E, a partir daí, métodos e ensinos e tal. E aí aconteceu um negócio interessante, que eu estava, nessa época, procurando, né, aprender, procurando ensinamento, né? E o que aconteceu foi que eu tive, através do Jacques Morelenbaum, um acesso ao Mister Lee Berk. Que é o O cara, cara.
Ele e a esposa estiveram no Rio, aí estavam no bondinho do Pão de Açúcar, aí o irmão do Jaquim conheceu os caras. Falando inglês e tal, conheceu ocasionalmente, Sim. ficou amigo, e eu interessado, né, na Berkeley e tal, conversei com ele, ele me passou o contato, eu falei com o Mister Lieberg e consegui uma bolsa lá como fotógrafo da escola. Olha que interessante. Nossa, aí, ó. Eu era fotógrafo principalmente da Mrs. Alma Berkeley, a esposa dele, Ah, que cuidava do Berkeley Performance Center, né, dos concertos que tinha. Então, eu fotografava os concertos e fazia coisas particulares para ela também. Então, já era uma bolsa de estudo que eu tinha, né? sim. E também, nessa época, apesar de tocar malzão, que eu estava começando, né, eu fui tocar também com conjuntos de salsa no fim de semana, bailes, casamentos, batizados. É uma melhor escola que existe, né? Porque ficava tocando montuno, né? À noite, Sim, sim. exercitando pra caramba, né? E era engraçado que, pô, todos esses lances sempre saía uma briga, bicho. Era engraçado pra caramba, né? Pô, o nego ficava doidão, brigava, né? Aí, Sim. música, maestro, aquele negócio, música, e o pau. Eu tenho cada lembrança maravilhosa, e umas lembranças também, bicho, de terminar o baile, né? E os caras tudo porto-riquenho, cubano, amigos. Tchau, tchau, todo mundo ia embora e eu, pô, tinha que ficar esperando o ônibus no inverno, em Boston, cara. Pô, 15 graus abaixo de É, zero, neve, né? neve pra cacete, mas enfim, foi um período muito divertido, muito legal. O conjunto chamava Estrelas Latinas. Que As beleza. Estrelas Latinas. Você era uma das estrelas latinas, então. É, eu fazia parte do conjunto, né? Mas eu era. Quanto Eu, tempo você ficou lá? em Boston, fiquei 2 anos. 2 anos. Fiz 4 semestres na escola, mas foi muito difícil para mim porque eu estava recomeçando a música, né? Eu estava saindo da fotografia para voltar Sim. para a música e não tinha a menor ideia sobre o negócio de música popular, cifra, essas coisas. Eu me lembro que, pô, quando o cara chegou para mim e falou, play a C for me, eu toquei a nota C. Ele, não, não, Não C. é, né? Sim. Aí eu fui ver negócio de A, B, C, D, não sei. Aí começou Sim. do zero, cara. Começou do zero mesmo e foram 2 anos ali bem puxados para mim, no sentido também que eu nunca tinha morado fora do Brasil, estava sozinho, mas tinha uma galera legal lá de brasileiros, que Hum. um ajudava o outro. Tinha um Ajudava o grupo, outro. Uma comunidade, na verdade, né? estava lá o Zé Ah, o Zé Nogueira, Nogueira estava na época que você foi? pô, o Zé Nogueira é meu irmão. Querido. Toda noite a gente saía para beber, tomar um chopp, conversar, ver música. Tava ele, Rick Pantoja, Liber Gadelha, é, rapaz, tinha muita gente lá nessa época, muita gente. Então, você fala nessa época, só para contextualizar, você é de 18 anos, você vai fazer 70, você é de 56. É, Então, você devia ser isso o quê? 74, 75, é isso? por aí. Eu tenho que ver, porque essa altura, falar o ano certo que eu fui Não, para não, lá, mas só para contextualizar, para a gente tentar se enquadrar aqui. Então, eu acho nessa que época, de 74, 75, 76, né? é, Tem eu uma acho época que é isso. de efervescência da música brasileira, os movimentos pululando, né? Artistas aparecendo, composições, aquele monte de coisa. Como é que era a música instrumental? Porque, na verdade, a década de 70, a década de final dos anos 60, 70, era o lançamento, digamos assim, de grandes cantores, grandes compositores, festivais de música, né, a Record, a Excelsior, patrocinando a cultura no Brasil através de grandes cantores e grandes compositores. Mas você não tinha, assim, uma efervescência de grandes instrumentistas? Ou eu estou Não, falando bobagem? não tinha assim um destaque no mercado, né? Então, e aí você querendo voltar para a música, na música popular, a tua ideia era ser um músico instrumentista solo ou você tinha uma meta de tocar com determinados cantores, fazer Não, parte de bandas? Porque todas essas pessoas que você citou, Rick Pantoja, Zé o Zé Nogueira. Nogueira, Eu estou o tentando lembrar aqui. porque todos faziam parte de banda. O Montarroios tocou durante anos com o Ney Mato Grosso e tocou com um monte de gente e tal. Mas não tinha isso, não.
Então, mas qual que era a meta do instrumentista brasileiro na época? O conhecimento, como sempre foi. Não, tudo bem, lógico. Mas eu digo assim, se juntavam para fazer grupos instrumentais, por exemplo, como Sim. foi Cama de Gato, como era Não. Peraí. A coisa não era organizada. Tinha alguns lugares aqui no Rio que a galera se reunia para levar um som, entendeu? Na noite. Mas Tinha, sem muitas expectativas? não tinha expectativa de nada, cara. Não tinha nada organizado. Não tinha nada organizado, cara. Não tinha nada assim possível, visível. Nenhuma pista, nenhuma gravadora investia. Mais tarde, eu me lembro, agora você está me fazendo me lembrar de histórias. Mais tarde, eu lembro que a Polygram começou a lançar uma série de música instrumental que chamava MPBC, Música Popular Brasileira Contemporânea. É, Aí eu foi lembro quando disso. eu voltei da Berkeley, que eu acho que foi em 79 que eu voltei, exatamente. Eu fui para lá em 77 e voltei em 79. Eu fiz 21 anos lá. Sim. Quando eu cheguei, o primeiro disco que eu gravei foi essa série da MPBC. Eu gravei no conjunto do Aécio Flávio, pianista. Nossa, pianista. Chamava Aécio Flávio e o Quartesanato. Que Sérgio beleza. Brandão no baixo, Paulinho Briga na batera, eu, Toninho na guitarra e o próprio Aécio. Aécio. E tinha a Jane do Bock também, que fez algumas Olha, vocalistas no disco, né? Depois o Robertinho Silva gravou um disco também nessa série, o Marcos Rezende gravou. sim. Eu acho que essa série, pô, eu nunca tinha pensado nisso, Deu Derico. uma organizada na coisa? Não, acho que foi uma primeira série assim que abriu espaço para música popular dentro das gravadoras, música instrumental, Instrumental. dentro das gravadoras, né? É isso mesmo, bem Então, interessante. E as ma- capas eram iguais, as capas eram preto e brancas. agora me fala uma coisa, por exemplo, aí você começa eu estou cutucando porque eu acho legal que as pessoas que estão ouvindo a gente, porque pô, você está com 70, eu estou com 60. Tem gente que está ouvindo que tem 14, 15, né? Pô, tá lá no Amapá querendo começar a tocar, e hoje está tocando e não sabe muito bem o que fazer. É legal a pessoa A nossa história entender um pouco da história da gente, entendeu? mas é importante dizer que a minha história, né, porque eu tenho 10 anos de diferença de você, isso faz uma diferença também. Lógico que faz. É uma história muito diferente do hoje, sabe? É bacana, assim, ilustrativa, ela é divertida e tal, mas hoje em dia o papo é outro, né? A música mudou inteiramente e o ensino da música, o aprendizado da música mudou 100%. Mudou tudo com essa história de internet. Todo mundo hoje sabe tudo, todo mundo dá curso, o cara toca uma semana já. Já é A sua top, informação é muito rápido. né? É incrível, é incrível. Então, e isso é bom? Isso é ruim? Bom, tudo é bom e ruim. Não existe só o bom nem só o ruim. Tudo é junto, né? Então, eu acho que hoje existem assim músicos muito jovens, muito bons, assim no sentido técnico, que eles sabem todos os preceitos de aplicação dessas metodologias, né? Mas pergunto eu a você, música é aplicar? Não. Não só, né? É bom saber? É. Mas hoje eu vejo muita gente que enxerga a música como aplicação de Única e caminho. exclusivamente. É, sabe, existe um tipo de música hoje que é olha o que eu sei fazer, Né? concorda? É. Não é Eu, nem ouça o que eu sei, ouça o que eu sei tocar, não, é olha o que eu sei fazer, né? porque a música hoje em dia é vista, né? Então É você isso. vai no Instagram, um fulano, segundo, terceiro, Né? Exatamente. eles estão mostrando ali, olha o que eu sei fazer, beleza, eu admiro, tá? Né? Admiro com o máximo respeito a capacidade, a disciplina, sabe? Sim. A capacidade de aprender, de absorver, a disciplina, a devoção, a devoção. É. Porque E requer, né? Requer uma grande devoção, né? é uma vontade interior muito forte. Eu vejo músicos jovens aí tocando muito, de uma forma linda e que já são professores, na verdade, né? Porque se você for considerar o nível de conhecimento que a gente tinha nessa época, voltando, né, a 79,
a gente não tinha a condição de ter esse conhecimento que se tem hoje. Não tinha acesso à Não, não informação. tinha acesso, exatamente. Mesmo indo à escola, mesmo passando uma temporada lá, a música é um aprendizado eterno, né? Você está sempre tem, Evoluindo. tem sempre um caminho para seguir, Não, e né? você, durante o caminho, você vai encontrando pessoas que vão te levando para outros lugares também, né? Vão te apresentando coisas diferentes, estilos diferentes, formas de tocar diferentes, né? A música, porra, é um universo, né, cara? Mas a gente está falando sobre metodização de ensino, aprendizado, essas coisas todas, né? Então, quando eu voltei da Berklee em 79, estava num período aqui muito interessante que tinham muitas orquestras em funcionamento aqui no Rio, em São Ah, Paulo, tá? Então, quando eu voltei, eu tocava os quatro sax. Eu já cheguei aqui com barítono, tenor, alto, soprano, lendo bem, com noções de improviso e tal. Então, eu comecei a ser primeiro chamado como substituto de muita gente. O ah, Aurino foi o primeiro que abriu a porta para mim, Aurino Ferreira, barítono. legal. Aí ele me chamava para tocar lá na Orquestra da Globo, tinha a Orquestra do Maestro Cipó, a Orquestra do Maestro Carioca. Mas, espera aí, voltando, quando eu cheguei aqui no Rio, essa história é bacana. Eu pensei logo no início para onde que eu ia, né? Porque eu conhecia uma galera que fazia música instrumental e tal, mas eu estava em busca de profissionalização. E Ah, sabia que se eu entrasse nessa onda de ficar tocando jazz e não sei o quê, que eu não ia chegar a lugar nenhum, né? Que era uma loucura o cenário, não tinha uma definição dentro de comércio, sim. nenhuma indústria, nada disso, né? Aí eu me lembro que eu fui no Dancing Brasil, que ficava na Avenida Rio Branco, que era um lugar interessante, que tinha as Taxi Girls. Opa! Taxi Girls, elas ficavam sentadas assim num círculo de cadeiras, né? E você tirava a mulher para dançar, perfurava o cartão dela, ela ganhava pela Sim, pela perfuração. perfuração, né? Você chegou a ver isso? Peguei. Pois é, aí foi interessante que eu fui para lá na primeira noite, logo que eu estava no Rio, porque eu sabia que ali tinha uma orquestrinha profissional. Orquestrinha porque eram quatro sopros, né? Hum. E toda noite era um trabalho, era um negócio, né? Então eu fui lá e nessa primeira noite eu conheci um cara chamado Bidinho, cara. Você acredita? Opa! Bidinho trompete. Quando ele Muito me conheceu, já me chamou para sentar lá no naipe, né? E começaram os desafios. Nunca vou esquecer. 62 Pasta Rosa foi a primeira, que era um solo de sax alto da música Sophisticated Lady. bem. Aí eu, pô, me senti em casa, né? Levantei ali, toquei, aí o pessoal se amarrou, volta amanhã, e eu comecei a tocar com eles, Que legal. a fazer parte dessa orquestra, e essa orquestra andava pelo centro da cidade, aí tinha baile do Clube dos Secretários e tal. Eu Sim. estava muito mais interessado em ser profissional do que qualquer outra coisa. Eu queria viver da música, Então, tá? você respondeu a minha pergunta. Qual era a sua meta? Ser um profissional da música. Viver da música, Sabia era da música. isso que eu queria, tá? E da música popular, né? Aí Daí comecei a ser chamado por outros músicos para tocar em outras orquestras. Fui tocar na orquestra da Globo como substituto. Eu fui substituto de todo mundo: Jaime Araújo, Zé Bodega, Olha. todos aqueles caras da época. Estou tentando lembrar, é tanto nome, tanta coisa. Não, mas tudo bem, já nominou vários. É. Juarez Araújo, lembra do Juarez? Beleza. O Juarez tinha um negócio chamado soneira, cara. Sabia? Ele, Soneira. soneira, ele dormia. Ah, o Bira também. O Bira tinha esse mesmo negócio. Ele dormia. Então, na contagem de pausa, eu me lembro ele tenor, eu de alto, sentado do lado dele. Na contagem, ele ia dormindo. Aí, quando ia chegando perto, eu cutucava ele assim com a perna, com o joelho, né? Aí ele acordava e já saía tocando Ia bem tocando. no lugar certo. O Bira era exatamente assim, cara. É mesmo? Nossa, o Bira dormia tanto, cara. Ele era o rei do sono. Soneira que chama isso. Né? O Soneira. cara pinta pausa, cara. Cara, sabe o que eu queria lembrar? Um sax alto que tocava no Copa 5. Meirelles. Meirelles. JT Meirelles. JP Meirelles. Exatamente. Esse J- cara. JT Meirelles era meu vizinho aqui em Laranjeiras. Eu Né? encontrava ele
na esquina, na sorveteria. Ele era gago, né? Gago, é. Lá. Eu toquei com ele com Prequeté. Lembra do Prequeté, bicho? Não. Não, eu toquei com ele com Prequeté, velho. Eu era moleque, 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 moleque. E aí Mas ele. O JT, apesar da originalidade dele, né, eu tenho os discos dele aqui, ele era um cara muito especial para a época e tudo, ele acabou indo trabalhar com computação, você acredita? É mesmo, foi para TI, é? Foi para TI. Sabe quem mais foi para TI também? O Nico Assunção. Olha, O Nico Assunção, no final, estava bastante. debilitado Não era questão de debilidade. ou infeliz. Com a música, com a profissão, ele foi procurar algum outro caminho de sobreviver de uma forma mais digna, segundo o pensamento dele, né? Sim. E o JT, mesma história, sabe? Não foi exatamente um por causa do outro, nem na mesma época, nem isso, nem aquilo, mas é um Os fato. Os dois caminhos são iguais, né? foram trabalhar com TI. Mas estávamos falando dos músicos, então, da época, falamos do JT, falamos do Paulo Moura. Paulo Moura é sempre um ídolo, né? Uma pessoa. Pô, me lembrei de um cara também que teve uma passagem muito rápida, foi o Guima. O Guima apareceu tocando clarinete, sax. Clarinete. Ele era alto, né? Ele era alto, magro, ele era uma figura assim maravilhosa e tocava lindo. Ele vinha vestido de branco, botava Elegante. elegantérrimo. Morreu cedo também, afogado. Foi dar uma volta de barco Nossa, depois do que show. triste. Triste, foi na praia aqui, acho que foi em Maricá, um negócio desses. Desapareceu no mar, novinho. Mas, enfim, tinham muitos saxofonistas nessa época, e músicos e orquestras. Tabajara, Tabajara, porra. fiz muita substituição na Tabajara, bastante. Tive chance de conhecer lá todos esses músicos, né? O Jaime Araújo, o Então, próprio. mas você acha que, puxando de novo a sardinha, você acha que esse tipo de escola hoje faz falta? Cara, é diferente, mudou. Não, não, mas tudo bem que mudou, mas eu digo assim, esse estilo, vai, digamos assim, essa qualidade ou essa oportunidade que se perdeu durante o tempo, que hoje fica mais difícil de você ir fazer gafieira, tocar em baile, pasta rosa 62, essas coisas não existem mais, você não tem mais essa cancha, digamos assim. Isso faz falta para o músico novo, ter ou não ter essa cancha que a gente tinha, ou que a gente teve a oportunidade de presenciar e de experimentar, não? Cara, cada época é diferente da outra, tá? Então, eu vou te contar uma rápida história que eu vou te responder. Eu, nos últimos anos, andei, assim como você, sendo garoto de programa, né? Sensacional. Fiz vários programas, fiz o Vamos Tocar, eu gravei o Vamos Tocar 6 séries de 10 programas, foram 60 programas. E gravei também o Hip Hop Machine, que eu gravei Sim. 3 temporadas de 10 programas. Então, foram 9 temporadas de 10 programas, são 90 programas, cada um com 4. Aí, um dia, gravando, quando terminou a gravação, eu peguei o câmera e resolvi, cara, ir na casa do Jaime Araújo, que eu me lembrei que o Jaime estava aí. Ainda está, eu acho, né? Ele mora no Leme. Aí eu achei que era importante entrevistar ele, porque ele era um músico de uma outra época, exatamente a época das orquestras e Sim. tal, isso que a gente está falando, né? Aí liguei para ele, ele, não, pode vir e tal. Cheguei na casa dele, ele é alto, magro, né? Ele estava sentado lá, pixinguinha, numa cadeira de balanço. Aí eu comecei a conversar com ele e perguntei para ele sobre a trajetória dele e tal, e perguntei sobre os músicos, né, de hoje. Ele falou que ele conhecia pouco, né? Aí eu olhei para ele e falei, ô Jaime, e a música hoje? Ele falou, a música acabou. Olha. E eu encerrei ali a filmagem. O que ele quis dizer com a música acabou? Os amigos dele se foram, morreram. Ele é um Remanescente. remanescente dessa época, né? Ou sobrevivente, né? É. Os amigos se foram e a música mudou totalmente. Só que a música dele, qual era a música dele? Continua sendo aquilo. Exatamente. Orquestra e tal. Ele falou, Léo, a música para mim acabou.
Mas aí, então vamos lá, outra coisa. Você hoje tem um projeto de ir com a sua música em escolas, né? Que eu vejo, te mando mensagem, a Buana, porque é um negócio espetacular o que você faz. Se E você chama vai nas escolas. Oi? uma caravana musical nas Caravana escolas. musical. Você vai e você insere num contexto de jovens uma visão de música que é a sua, que você tem. Você tem uma visão de música, pelo que eu entendo, posso estar falando uma maior bobagem do mundo, mas pelo que eu entendo da caravana, você vai às escolas falar com jovens de 15, 14, 16, 13, 12, 10, 5. A escola toda. E você coloca lá a sua música, sem pudor, sem manejo, você vai lá e toca, com o seu trio, quarteto, vai lá. A resposta deles é imediata, porque o que você faz tem qualidade, é bom. Só que você também vai com a sua visão, querendo absorver o que eles têm para oferecer. Então, cria-se uma simbiose, digamos assim, musical ali, que daqui a pouco vocês estão fazendo uma outra coisa que talvez não estivesse no seu script. Começa a virar um outro negócio, que é muito legal. Mas, mais ou menos. O que acontece é o seguinte, que eu não toco em escolas de música, né? Eu toco em escolas... Não, escolas... escola a escola vocacionada lá em Barra Mansa. Mas essa escola vocacionada é uma escola especial, que é uma escola voltada Para para o... música. Foi o lugar mais assim próximo do ensino musical onde eu toquei. Mas a gente toca aqui na Escola da Rocinha, escolas públicas normais. Não é fácil, Derico, não Eu é imagino. fácil, porque o interesse das crianças ele vai até a página 15, entendeu? Então o cara vê 3 músicas e tal, já vi aquele coroa ali tocando, entendeu? Mas é Sabe? sempre assim? Não é sempre, porque tem uma parte interessada também. Eu estou dizendo que tem os interessados e os desinteressados, mas você manter a atenção, porque o que eu faço é que eu levo a banda e faço um show como eu faria no Blue Note, como eu faria em qualquer casa noturna, teatro e Sim. tal. Então, para você manter a atenção das crianças dentro desse mundo, que não faz parte do mundo deles, é um desafio, né? Como que você faz? Eu convido eles para interagir, para dançar, eu provoco, eu chego perto, vou sem fio. Eu acho que isso é uma coisa que sempre fez parte também da Da minha tua carreira, trajetória, na verdade. minha trajetória. E eu acho até que hoje o reconhecimento que eu tenho, né, como músico, é muito mais pelo fato de ter conseguido trazer a música instrumental para perto do público do que propriamente ser o saxofonista que faz todas as escalas e toca de cabeça para baixo e não sei o quê, Parabéns. sabe? Eu sinto isso. E quando as pessoas vêm para mim, músicos novos, tal, que vêm assim comentar sobre o meu trabalho, agradecem. Mas agradecem por quê? Porque eu sei que o mais importante que eu fiz foi abrir portas para a música instrumental, entendeu? Colocar ela de uma forma pop, vamos dizer isso. Uma Sim. forma pop, porque, enfim, continuando com a história, eu fui para a Berklee, voltei, comecei a tocar em orquestras, depois conheci o Bidinho me levou para Campo Grande, conheci o Serginho Trombone e o Zé Carlos, e nós 4 fizemos um naipe. Começou com nós 4, né? Maravilhoso. Depois, o Lincoln, quando ouviu o som da gente, ele se encantou, e nessa época o naipe estava em alta, né? E o Lincoln acoplou, né? Ele trouxe também o Márcio Montarro e o Oberdan para dentro do naipe. Sim. E aí viramos o naipe, né? Que gravou com Deus e todo mundo. Todo mundo. Foi 9 entre 10. 9 entre 10. A gente era o dia inteiro dentro do estúdio, 9 às 3, 3 às 9, 9 às 3. Que as sessões eram sempre, né, de 6 6 horas. Então, eu chegava em casa às 4 horas da manhã, era o tempo de tomar um banho, não sei o quê, 9 horas da manhã já tinha gravação. A gente gravou muito, muito, muito com essa história desse naipe, né? E isso é tudo parte de uma época, né? Que o naipe estava em alta. Mas aí, então, hoje em dia tudo é diferente. Eu estou contando uma história que estou falando de quê? Anos 80? Os anos 80, exatamente. Aí, gravando com todo mundo, no naipe, comecei a gravar também como solista.
tá? Comecei a ser chamado como solista. O primeiro solo marcante mesmo que eu fiz foi com o Roupa Nova, o Anjo. Anjo. Eu fiz... Pará, parará. O que aconteceu? Nesse solo eu usei notas da terceira oitava, harmônicos. Isso não fazia parte da linguagem do saxofone brasileiro. Isso Sim. já era uma coisa pop que eu trouxe comigo na bagagem do tempo que eu morei fora do Brasil, né? E aí, quando eu gravei esse solo com essa linguagem, pô, todo mundo me perguntava, né, nos estúdios que eu ia com o naipe, pô, foi você que gravou aquele solo? Então, blá. Aí comecei a gravar com todo mundo, fui tocar com o Lulu Santos, fiz todos os solos do Lulu. Aí Sim. gravei com os Titãs, a televisão, gravei com Paralamas do Sucesso, aquele Aí começou, bicho, a minha parte de solista. Comecei a me destacar do naipe, né? Aí quando eu chegava na gravação, os caras lá, Serginho Tomando, chegou o rock and roll. Os caras ficavam me zoando, né? Que eu era solista de rock and roll e da música popular da O época. pop, né? Da música pop. E aí foi, eu fui fazendo solo, até que eu comecei a projetar minha carreira solo, que eu queria fazer. Comecei a compor com meu querido parceiro e irmão, William Magalhães, filho do Oberdan. William Magalhães. O que aconteceu foi o seguinte: quando o Oberdan morreu, o William ficou perdido. Aí eu trouxe o William para casa. Trouxe ele para cá e a gente começou a compor. Com ele fiz mais de 30 músicas. Todos os grandes sucessos que eu fiz foram com o William Magalhães. Legal. Pô, foi lindo. Fizemos Solar, aquele disco. E aí literalmente chamou ele para casa, literalmente ele foi morar com você? Não, mas ele vinha para cá todo dia. Devotado, a gente tinha um negócio muito devotado de compor, de estar junto. Bom. Porque composição é isso, é tempo, né? É Lógico. Tempo de você. Devoção. Tempo de você entrar dentro de você, música. Até então você não compunha? Até esse tempo você não compunha nada? Uma coisa ou outra, sabe? Mas eu nunca tinha dedicado. Entendi. Mas eu tinha uma visão de uma carreira solo. E quando eu comecei, que eu resolvi que eu ia fazer o meu primeiro disco, na época, a minha oposição sistemática, minha ex, falou: pô, você está doido? Como é que você vai, né, achar que você vai fazer sucesso como músico no Brasil? Isso não existe, isso é loucura da sua cabeça, não sei o que lá. Mas eu acreditei mesmo, fui fundo e lancei o primeiro disco. A história do primeiro disco é uma história curiosa também, que foi um disco que eu fui convidado pelo Gastão Lamounier. Você lembra do Gastão? Sim. Lembra mesmo? O Gastão me chamou para fazer um disco para Top Tape, gravadora. Olha. Existia na época, né? Aí eu fui gravar a primeira música, gravei A Ilha, que era uma música do William, tá? Gravei essa música A Ilha e quando ficou pronta, eu fui atrás do Antonucci, Márcio Antonucci, que era diretor musical da Globo. Mostrei a música, o cara gostou, topou e botou na novela Brega. Botou na novela, Pô, aquilo ali em 1987. Aquilo ali foi um marco. Quando começou a tocar a música na novela, bicho, os caras da gravadora piraram e investiram e eu fiz o disco todo, bicho. Entendeu? Editei minhas músicas todas com eles, fiz o disco todo num Fostex de 16 canais. Que beleza. E aí, quando ficou pronto o disco, a gravadora faliu. E o disco não foi lançado? Eu comprei o disco deles, eu paguei para eles a despesa deles, tá? Botei as fitas e tudo dentro de uma sacola de supermercado. Sim, os Haddad não? Não, era fita Mesmo? Fita de meia polegada do Fostex, né? Sim. Meia, não um quarto de polegada, aquela fita mais fina, né? Sim. E já tinha capa, já tinha tudo editado, não sei o quê. Botei tudo numa sacola e essa é uma história verdadeira, já contei ela. E me determinei, enquanto eu não resolvesse esse problema, eu não ia nem comer. Caraca. Saí com a bolsa, batendo de porta em porta de todo mundo que eu conhecia do mercado, né? E
Até que eu fui recebido na CBS pelo Mainardi, lembra do Mainardi? Marcos? Lembro. Marcos Manari. Pois é, o Marcos Mainardi, ele olhou para mim e falou, legal, eu vou fazer um negócio contigo, eu vou alugar esse tape. O que isso significa? Você não vai ser artista contratado da companhia, não fica pensando que eu vou te dar imprensa, rádio, televisão, que você vai Sim. virar o Roberto Carlos. Não é nada disso. Eu vou lançar teu disco de uma forma fria e vou te pagar uma porcentagem, como se fosse um aluguel. Eu vou prensando o disco, né? Aluguei tua matriz e vou te Sim. dar uma porcentagem do que eu vender. Beleza. E aí eu fiz um primeiro show aqui na Catacumba, que lotou, e aí fiz um especial para a TVE, que foi bacana, aí começou a dar certo. A coisa começou a existir. E foi dando certo, foi dando certo. E esse primeiro disco, a gente conseguiu uma venda legal, e com esse primeiro trabalho eu consegui, depois, por outros motivos também, é o seguinte, nessa época eu comecei a produzir já outros artistas, além de solo, tal, fui crescendo, né, dentro dos Ah, estúdios, e a Marina Lima me chamou para produzir o disco Virgem. Eu fiz, sim. eu fiz todos os arranjos, produzi, e nós ganhamos o disco de ouro, tá, pela Poligram. Aí, quem era o diretor artístico da Poligram na época era o Máriozinho Rocha. Que era da Mário... Globo. Não Não, estava na Globo ainda. não, ele era diretor artístico da Poligram. Ele me chamou e ele ficou feliz com o resultado, porque, além do disco de ouro, de tudo isso, eu fiz o disco no prazo pelo orçamento dado, porque era muito normal Ah, estourar a verba de companhia, lembra disso? Ah, sim. todo mundo estourava. Eu fiz Sim. questão de fazer com o dinheiro certo, no prazo certo, entreguei, ganhamos o disco de ouro. O cara chegou, ó, vou te contratar. Isso é bom. Assinei um contrato de 4 anos e 4 discos com a Poligram e começou a minha carreira, assim, de verdade, porque o primeiro disco, como eu te falei, foi Mas então, um... mas o Mainardi não quis, pelo resultado do primeiro disco alugado, não quis fazer um contrato com você? Não, porque não foi um resultado tão imediato, número um. Segundo, que a Entendi. perspectiva de futuro... Não, não, não O seduziu. Máriozinho, o Máriozinho foi o primeiro cara que assinou contrato comigo, e depois do Máriozinho, eu sempre tive um apoio muito grande dentro da indústria do Marcelo Castelo Branco. Hum. Importante eu falar isso, o Marcelo sempre acreditou em mim. Depois que terminou esse contrato, assinei com o Marcelo. Aonde ele ia, ele me levava. Então, eu comecei a trabalhar para a indústria, né, como artista. Foi isso, eu lancei o primeiro disco pela CBS, o segundo, que Esse primeiro pela CBS foi em que ano? foi 87. 87. Você tinha 31 anos. É, segundo a matemática moderna, sim. 30 anos. É uma boa época para você fazer sucesso, né? Com 30 anos de idade. Saúde em alta, tudo funcionando, Pô, graças a Deus, foi sim. Tudo funcionando, tudo legal e trazendo novidade, né? Era uma trazendo novidade. novidade. A novidade era o seguinte: era uma música instrumental pop, Sim. porque a música instrumental no Brasil ela vinha muito Rebuscada, né? não, raízes, samba, choro, ou mais rebuscada, sabe? Mas eu trouxe a linguagem pop. Eu É, fiz um trabalho instrumental pop. Foi isso que foi abrindo as portas do negócio, exatamente. Exatamente. Quer entendeu? dizer, tudo isso, a gente está chegando ao fim do programa, mas eu queria só resgatar uma coisa que você falou para colocar isso como uma semente para ser regada no jardim do coração e da alma das pessoas que estão ouvindo a gente. Que você disse o seguinte: eu nunca desisti, né? Você sempre teve na sua cabeça aquela meta que você ia chegar, que você ia ser um músico instrumentista brasileiro de sucesso, em detrimento do que as pessoas falavam para você que isso nunca ia acontecer, que você foi para Boston estudar no inverno, passando neve, longe de todo mundo durante 2 anos, começando a estudar saxofone, voltou para cá sem saber exatamente o que você ia conseguir, mas você veio e foi atrás de todo mundo. Aí você pegou o teu disco que a gravadora faliu, pegou, enfiou tudo dentro de uma sacola e foi batendo de porta em porta. Isso prova que você nunca desistiu, né? Em Até cima hoje. disso, Léo, eu queria que você dissesse, falasse, desse um testemunho para a molecada que está aqui ouvindo a gente, o que isso realmente quer dizer.
Ai, Derico, puxa, essa é uma resposta tão grande assim que eu vou tentar sintetizar. Quer dizer que, em primeiro lugar, a gente tem que sonhar. Ok. E o sonho pode se transformar em realidade desde que a gente tenha uma força dentro da gente, que a gente acredite nela, tem uma verdade. E tem um outro detalhe também, que é o seguinte: eu nunca fiz música para o meu umbigo, para mim, para o meu ego, para provar alguma coisa. Olha o que eu sei fazer. Eu nunca pensei isso. Eu sempre fiz música pensando para quem que eu estou tocando, qual a mensagem. Eu sempre pensei numa pessoa sozinha, numa ilha, né, querendo se comunicar. O que que faz? Bota a mensagem dentro da garrafa e joga no mar. Para mim, compor é isso, entendeu? É uma tentativa de comunicação, de falar uma verdade minha, um sentimento meu, sabe? E me comunicar, botar para fora o sentimento. Eu acho que é isso. Léo Gandelman, que delícia conversar com você, cara. Você não faz ideia. A gente está sempre falando, sempre se comunicando, mas é interessante a gente ter um papo um pouco mais profundo sobre a essência mesmo, cara. Porque, primeiro que é importante, eu pessoalmente, falando pessoalmente, o que o MIB significa para mim é justamente isso: é ouvir as coisas e as experiências que queridos amigos e pessoas que eu tenho maior admiração, respeito e que eu tenho como referência, dizendo as experiências dela. Eu fico imaginando para as pessoas que não conhecem, que estão conhecendo você ou que estão tendo a oportunidade de ouvir você falar e ouvir as suas experiências e as suas histórias de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Eu acho isso muito importante, cara. Então, assim, eu não tenho nem como agradecer a gentileza, cara, e a generosidade que você teve de doar uma hora e pouco do seu tempo para a gente bater esse papo aqui hoje, cara. Eu fico muito feliz mesmo, do fundo do meu coração, eu quero agradecer. Saúde e paz. Muito obrigado, Léo, pela tua participação. Eu te agradeço o convite também. E música, né, é comunicação, é falar com os outros. Então, esse espaço aqui, né, que você me abriu também, está abrindo para música instrumental, é importante a gente se comunicar, falar, tentar mostrar o porquê que a gente está fazendo o que está fazendo, né? Porque, sinceramente, se eu estou uma vida inteira me dedicando a compor, a tocar o saxofone, não é por acaso. E também não é simplesmente porque eu estou em busca de serviço, trabalho. Não é, é uma coisa, é uma missão muito maior. É um negócio que, em poucas palavras, é difícil de dizer. Mas a música é uma vida, né, cara? A É. música é uma entrega, a música é uma missão. E eu acho que quem está fazendo música mesmo com coração e com verdade, né? Eu já falei isso outras vezes. Eu acho que é um devoto, né? Eu acho que o músico é um devoto da música. Você tem que se entregar à música com o corpo e com a alma e com toda a crença, né? Você tem que estar ali orando pela música, né? Você tem que estar honrando a música, você tem que estar vivendo a música de uma forma espiritual mesmo, de verdade, sabe? A música não é só uma profissão, porque se fosse por causa de profissão, teriam outras coisas mais fáceis para a gente fazer do que ser músico. Não é? Exatamente. Concordo plenamente. Ser um artista, pode ser um pintor ou um ator, não é uma coisa fácil profissionalmente. É uma situação frágil, né? Você está exposto ao dia a dia da sua saúde, como você falou. Mental e física. Mental e física, Você está exposto ali àquele dia a dia que você tem que estar sempre criando, se recriando, pensando, repensando. Então, eu acho que a música é, antes de mais nada, uma devoção, sabe? É uma entrega e uma entrega bonita, sabe? Eu vejo a música assim, como uma mensagem que você tem, né, para dar para os outros. E, enfim, é isso. Música é uma forma de ser, de pensar, de sentir, ser músico. Senhoras e senhores,
Estamos chegando ao fim de mais um MIB, Música Instrumental Brasileira, aqui pelo canal do YouTube, @DericoOficial. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, lembrando, toda quinta-feira, a partir das 7 da noite, mais um episódio inédito aqui no @DericoOficial. Léo, obrigado a todos vocês. Obrigado, Fábio, a galera do Okiwi, muito obrigado a todos. Quinta-feira que vem estamos juntos de novo. Valeu, obrigado.